Como é feito o diagnóstico do câncer de próstata? O homem chega no consultório do urologista, o que é pedido? Quais são os exames que são necessários para que ele tire sua dúvida se ele tem ou não um câncer de próstata? Eu sou o Elleron Júnior, sou médico urologista aqui em Goiânia, trabalho na parte de uro-oncologia, ou seja, os cânceres do aparelho urinário, na parte de litíase renal e na parte de andrologia, que é a parte sexual masculina. Ok? Olha só, o homem, quando ele chega aqui no consultório para uma avaliação prostática, é claro que a gente tem que colher uma história bem feita, porque uma história, a maior parte do diagnóstico sai de uma história bem feita. Nessa história nós vamos ver se existe um histórico familiar, se tem algum parente de primeiro grau do homem ali em questão que teve câncer de próstata, a idade em que foi diagnosticado esse câncer de próstata de um parente mais próximo, né, se é irmão, se é um pai, porque isso aumenta o risco da pessoa ter um câncer de próstata. Nós temos que avaliar se é da raça negra, porque os negros têm um pouco mais de predisposição a ter o câncer de próstata. Tem que olhar os hábitos dessa pessoa, que tipo de lugar que ela trabalha, se ela está acima do peso, porque a gente já sabe que o câncer de próstata acontece um pouco mais naquela pessoa que está acima do peso. Feito isso, uma vez que você colheu a história, nós vamos passar para o exame físico. E no exame físico do homem, existe um exame que o homem não gosta, mas é o exame digital retal, que é também conhecido como toque retal. Esse exame ainda é realizado, é um exame que ele é importante na detecção do câncer de próstata. Ah, é um exame muito específico? Não, na verdade é o seguinte, o toque ele tem uma sensibilidade em torno de uns 60%. Ou seja, a cada 10 homens que eu vou fazer o toque, eu vou conseguir detectar alterações em 6, ok? Só se eu vejo uma alteração, se eu faço um exame de toque e eu percebo a presença de um nódulo, esse nódulo acaba sendo altamente suspeito para um tumor. Ok? Então, se você faz o exame de toque e tem um nódulo, aquele nódulo ele vai ter que ser biopsiado mesmo com os outros exames normais. Uma vez que o toque, se ele conseguiu tocar a superfície de um nódulo, esse nódulo precisa de ser avaliado. Então agora eu quero falar de um segundo exame que nós também fazemos para o diagnóstico do câncer de próstata. Esse já é um exame de laboratório, um exame muito comum. É o que o homem chega aqui e fala, doutor, eu quero fazer só o exame de sangue. Só o exame de sangue dá? Olha só, o PSA é o antígeno prostático específico. Ele é específico da próstata. O próprio nome diz, porém ele não é específico do câncer de próstata. Ele altera em todas as doenças da próstata, seja na prostatite, que ele altera muito, seja na HPV pelo volume prostático, e seja no câncer de próstata. Então o PSA é um exame que ele tem uma sensibilidade em torno de 88%, mas a especificidade dele é baixa, não chega a 50%. Então nós pegamos o PSA junto com o toque retal para aumentar o diagnóstico, aumentar a acurácia da detecção do câncer de próstata. Olha só, nós temos uma forma de refinar o PSA, que é pegar o PSA livre e dividir pelo total. Então, quando eu tenho um PSA um pouco alterado, entre 2,5 e 10, eu posso lançar mão desse artifício, que é fazer a relação entre o livre e o total. Quando essa relação entre o livre e o total é maior do que 20%, sugere uma doença benigna. Quando essa relação é menor do que 20%, sugere doença maligna. É claro que quanto mais baixa essa relação, menor que 10, maiores são os riscos do câncer de próstata. Eu ainda posso olhar a densidade do PSA. Eu pego o PSA, divido pelo volume da próstata. Essa densidade, se ela é alta, eu tenho um maior risco, maior que 0,15, de câncer de próstata. Se essa densidade é mais baixa, o risco de câncer de próstata fica diminuído. Então o PSA ele nos ajuda a guiar para chegar no diagnóstico do câncer de próstata, ok? Um outro exame que nós lançamos mão, né, quando nós vamos fazer o diagnóstico do câncer de próstata, é o exame de imagem. Antes nós fazíamos a ultrassonografia. Lembrando que a ultrassom pelo abdômen, ela não é exame para diagnóstico de câncer de próstata. Ela não tem essa finalidade. A ultrassom feita pela barriga, o objetivo dela é simplesmente medir o tamanho da próstata, avaliar a espessura da bexiga, ver se existe um lobo médio entrando para dentro da bexiga, que é uma carninha que cresce ali e atrapalha a micção, e ver se o cara está conseguindo esvaziar completamente, se tem resíduo ou não pós-micção. Então, o ultrassom pela barriga ele é muito mais importante para HPV do que para o diagnóstico do câncer de próstata. E a ultrassom transretal ou endorretal, a gente guarda ela, por ser um exame desconfortável, para colher biópsia. Então hoje nós temos um exame
que nós lançamos mão e que é um exame que no mundo inteiro ele tem ganhado cada vez mais espaço, que é a ressonância multiparamétrica da próstata, ou também a ressonância de 3 Tesla. Né? Esse exame é um exame que vai detectar através de protocolos se existem nódulos suspeitos, se existem áreas em qualquer região da próstata que é suspeita. E aí o que nós podemos fazer? Uma vez que existe uma área suspeita no toque, ou que existe uma alteração no PSA, ou que existe uma alteração no exame de imagem, nós podemos lançar a mão da biópsia. Essa biópsia ela pode ser feita transperíneo, ou seja, ali naquela região entre o ânus e o testículo, e ela pode ser feita, como é mais comumente feita, através da região anal. É feita através de uma ultrassom endorretal. É claro que você vai estar sedado. Se você for precisar de fazer uma biópsia, você vai estar dormindo. É uma biópsia indolor, você não vai ver nada. E essa biópsia ela é feita com a fusão de imagens. Você pega a imagem do ultrassom, né, que vai fazer a biópsia, junto com a imagem da ressonância. Aí você faz uma fusão. Aí você vai biopsiar exatamente nas áreas que tem a suspeição. Né? Com isso, você vai colher um material. Esse material colhido é que vai ser enviado para o laboratório e é somente nele é que você vai ter o diagnóstico de certeza com relação ao câncer de próstata. Então, quando o homem vem ao urologista, nós temos que lançar a mão desses artifícios até chegar no diagnóstico. Então, para chegar numa biópsia de próstata, ele tem que ter alguma área suspeita, seja no toque, seja uma alteração no PSA ou uma alteração na ressonância. Fez a biópsia? Quer dizer que uma vez que ele fez a biópsia, ele vai ter o câncer? Não, não é bem assim. A cada 4 biópsias que nós fazemos, uma vai vir positiva. Então, o fato de biopsiar não quer dizer que o cara já está biopsiando e já está selando o diagnóstico de câncer. Não. A biópsia é para confirmar uma suspeita ou então refutar uma suspeita, ok? Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para você que está aí querendo saber como é feito o diagnóstico de câncer de próstata, ou deu uma alteração no seu PSA e você está muito preocupado, ou você fez uma ressonância e apareceu lá um nódulo, um PIRADS 4 ou 5, né, e vai ter que fazer uma biópsia. É assim que funciona o diagnóstico do câncer de próstata, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Se gostou, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, sua sugestão, caminha para o seu amigo aí que está com medo de vir aqui no urologista, de medo de fazer um exame de toque ou fazer uma biópsia da próstata, ok? Um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo.